Olá, meus pequenos do terceiro ano, tudo bem? Vamos complementar a nossa aula de redação. E o seu tio queria falar de um tema que não fosse assim gritantemente esquerdista, né, da ideologia esquerdista. Por isso eu fui buscar uma possibilidade de tema para o Enem que está sendo um pouco, eu vou chamar de raso, né? Falar sobre cinema, nessa altura do campeonato, o mundo com tantas discussões, de tantos debates interessantíssimos, de todos os níveis, políticos, culturais, econômicos, ambientais, e o Enem do ano passado escolheu o tema acesso ao cinema. Não é acessibilidade, acesso ao cinema, né? Como entrar no cinema. Baixa o preço, cria sala de cinema, traz as possibilidades. Quais são os problemas que nós temos com o cinema hoje em dia? O streaming, Netflix, né, que está muito mais fácil ficar em casa, é difícil o transporte até o cinema, tem sempre que ter uma pipoquinha, custa caro, etc, etc, etc. Nós moramos numa cidade que não tem cinema e tal. Então não havia grandes debates a respeito do que foi pedido no ano passado. Então seu tio trouxe um tema um pouco mais ameno, sem grandes discussões das leis, da Constituição, questões políticas, questões de minorias. Não, eu trouxe essa questão para vocês, né? Perguntei se há limite na relação entre os homens e os seus animais de estimação. Parece raso, mas eu acho legal, eu acho que é um debate pertinente, eu acho um debate adequado. Quando nós estamos vivendo, já disse para vocês, um momento em que as pessoas ou estão abandonando seus bichinhos de estimação, porque estão achando a vida um pouco complicada na convivência familiar, que agora as pessoas estão trabalhando em home office, como é o caso do seu tio, né? E as pessoas adotando bichinhos quando estão solitárias nas suas casas, estão convivendo com gatinhos, cachorrinhos, principalmente gatinhos e cachorrinhos. Mas a gente sabe que também há pessoas que têm animais exóticos, como animais de estimação, né? Peixes exóticos, répteis exóticos, cobras. Tem algumas pessoas que gostam de criar suas cobrinhas, tartarugas, né, para ficar nos répteis, passarinhos para ficar na tristeza e da angústia do seu tio. Há pessoas que são capazes de prender um passarinho, etc. Então eu quero ver de vocês o que vocês consideram de positivo nessa relação e de nem tão positivo nessa relação, né? O que tem de positivo? O ser humano é carente, o ser humano gosta de companhia. E às vezes um bichinho é a melhor companhia que a gente pode ter, né? Vocês sabem, não sei, mas a maioria de vocês deve ter bichinho, eu tenho. E amo os meus bichinhos, são boas companhias. Mas eu trato os meus bichinhos como bichinhos. Eu não trato como filhinho, tá? Posso até fazer um mimo, chamar de filhinho, vem com o papai. A gente é capaz de fazer isso. Mas eu acho que bicho é bicho. Gosto do bicho ser bicho. Explica melhor, Cláudio. Explico. O homem, ele tem razão. O homem, ele tem o que a gente vai chamar de civilidade, civilização, regras. Ele tem ordens, ele tem valores. E o bichinho? O bichinho não precisa de nada disso. O bichinho já nasceu, ele tem instinto. Ele já nasce, já sai andando, já sabe que tem que procurar a teta da mãe para mamar o leitinho, se por acaso for um... Oh, meu Deus, como é que foge a palavra que consome leite? Pronto. E os outros bichinhos todos já nascem, já sabem para onde tem que ir. Gente, como é que me foge a palavra? Que coisa terrível, fugiu. O bichinho já nasce, já sabe o que tem que fazer. Ele sabe que tem que procurar comida, ele sabe que tem que procurar proteção, ele já sabe muito bem o que ele tem que fazer. E ele tem os meios de sobrevivência típicos dele, próprios dele. Um cachorro nasce, já sabe o que tem que fazer. Um gato nasce, sabe o que tem que fazer. Um passarinho nasce, sabe o que tem que fazer. Precisa de alimento. Nos primeiros dias precisa dos pais, e em muito pouco tempo já se livra do pai, já vai viver a vidinha deles. Eles têm os instintos. E quando nós pegamos esses bichinhos e tratamos como se fossem seres humanos, humanizamos os bichinhos, nós colocamos esses bichinhos numa obrigatoriedade muito grande, né? Porque nós nos colocamos valores, nós nos colocamos obrigações, nós nos colocamos deveres, e de repente você quer colocar os mesmos valores, deveres num animal, né? Então você tem que dizer para ele assim: você tem que fazer cocô sempre aqui. O bichinho não entende português e nem outra língua humana. A gente pode treiná-los, né? Isso é possível fazer. Treinar um bichinho a gente treina, mas você conversar com ele como se ele fosse um humano, que estivesse entendendo o que você está falando, é, é, é,
é pedir demais para um bichinho que tem seus próprios instintos, né? Eu acho que isso prejudica o animal. Eu, particularmente, não gosto quando vejo os bichinhos com roupinha. Acho esquisito. Eles ficam tão desconfortáveis. E quando colocam sapatinho nos cachorros e eles ficam escorregando, eu acho engraçado. Mas acho maldade. Acho que não devia fazer isso. Acho que o bichinho tinha que ter o instinto dele, dar o jeito dele de viver e não colocar coisas humanas nele. Eu acho particularmente um pouco anti-higiênico a coisa do bichinho dormir junto. Desculpa aí, é só a minha opinião, só meu argumento. Você pode ter o seu. Eu não acho legal. Os meus bichinhos não entram aqui no quarto, não entram em casa, não vêm aqui no meu escritório. Não, ficam lá no canto deles, vivem lá no canto deles. Entram em casa? Entram em casa. Podem se deitar no sofá? Não. Tem lá o puffzinho do gatinho, ele fica deitadinho no puff dele, tá? E ele me traz presentes? Traz, porque é do instinto dele. Então, de vez em quando, ele me traz um ratinho morto, ele me traz uma lagartixa morta, ele me traz um morceguinho morto, presente para mim. E como eu sei que isso é um instinto dele de caçar, e eu sei que isso é uma maneira de ele vir alimentar aquele que o alimenta também, eu faço festa. E ele fica feliz, mas não é por questões humanas, por questão do bicho. É instinto dele, é como se ele tivesse a necessidade de caçar para trazer para a família, que seria, no caso, um outro gato, mas no caso, o meu gatinho, o Piu Piu, o irmão dele morreu, o Frajola, então ele traz para mim, traz presentes para mim. Eu digo, que bonitinho, que gracinha, que legal. E ele vai para a vida dele, traz outro bichinho lá, principalmente rato, mate todos. Porque antigamente os animais tinham essa função, né? Os animais aproximaram-se dos homens para isso mesmo. Os gatos foram trazidos para acabar com os ratos, para acabar com as pragas, que comiam as comidas dos celeiros. Milho, né, etc. Aqui, falando de América. Trigo, falando de Europa, lá nos primórdios, etc. Era para isso que servia. O cachorro ajudava na caça, o cachorro ajudava a vigiar as cavernas, as moradias, ajudava no pastoreio de animais. Então, essa era a função primordial, né, da convivência dos bichinhos com os seres humanos. Atualmente não, né? Atualmente é uma coisa muito mais de amizade, de convivência, de apoio psicológico. Vocês veem isso? Vamos dar exemplo? Exemplo de crianças com deficiências mentais e que convivem com cavalos, né? Ecoterapia, que convivem com golfinhos. A gente vê muito isso, as pessoas indo pro Rio Amazonas e convivendo lá com um golfinho. Eu já vi muito especial falando sobre isso. O quanto a convivência com um animal traz uma tranquilidade, um prazer, um meio de vida melhor, um modo de vida melhor, o bichinho. Então, hoje em dia, ele tem muito mais essa ligação com o homem do que precisar vigiar a casa, ou vigiar as ovelhas do pasto, ou mesmo caçar. Vamos caçar, leva o cachorro. Não pode nem existir mais, pela nossa lei, nem pode existir caça mais nesse país. Pegaram os argumentos históricos que seu tio está mandando para vocês com facilidade, né? Pois é. Agora, vamos falar dos problemas também dos homens, da relação. Que eu falei dos problemas do bichinho. Você deixar de lado os instintos dele para tentá-lo humanizá-lo. Isso não é legal, isso não faz bem para o cachorro, para o gato. Eles ficam ansiosos e ficam doentes e gastamos muito com remédio para bichinho, etc. Aliás, gastamos muito com veterinário, né? Com alimentação, com roupa, com produtos de brinquedinhos, etc, etc, etc. Vou mandar tudo para vocês no texto de apoio sobre isso, esses números todos que vocês podem pegar e usar. Vamos falar do ser humano. Que tal se o ser humano também deixasse de lado essa sua carência e fosse um pouquinho mais empático com outro ser humano? Ao invés de gastar tanto carinho e tanto dinheiro com o bichinho, talvez ajudar as crianças carentes, crianças abandonadas, algumas entidades que precisam de apoio mesmo, de ir lá trabalhar, ajudar um dia da semana que você tirasse algumas horinhas para ajudar numa APAE, para ajudar num asilo, para ajudar numa creche, que tal, né? Aí você colocava um pouquinho do carinho que você tem tanto, não apenas para o bichinho, colocava também para outros seres humanos. Seria muito legal, né? Tão humano isso, tão bonito isso, tão linda a compaixão, tão lindo o envolvimento de um ser humano com o outro, e estamos precisando tanto disso, né? Então, não sei, talvez tenha que ter um pouco de equilíbrio aí, né? A gente gostar do bichinho, respeitar o bichinho,
E a gente gostar dos outros seres humanos, respeitar os outros seres humanos e ajudá-los também. Tudo estou botando para vocês questionarem, né, meus amores? Estou ajudando vocês a questionarem. Eu acho que uma tese que diga que há limites, ela facilita a sua vida. Porque se eu disser para vocês assim, não, não há limites, pode tudo, vale tudo, eu acho um pouco difícil de você direcionar. Eu acho que você tem que impor limites, inclusive os bilhões que se gastam com os animais poderiam ser gastos com outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que dizer que sim, precisa de equilíbrio. Tudo precisa de equilíbrio, né? Tudo que é radical a gente acha que não funciona. Então vamos colocar a tese no equilíbrio? É preciso equilíbrio na relação entre os homens e os animais para benefício de ambos, tanto do bichinho quanto do ser humano. E aí vem o argumento histórico, seu tio já falou, argumento numérico, já mandei para vocês, exemplificação, ecoterapia, ok? Um argumento de autoridade. Eu quero que vocês usem uma frase do Hegel, que eu não sei se eu já mandei para vocês, de qualquer maneira eu vou mandar de novo. A frase do Hegel que diz que o homem só se torna ético quando tem educação. Eu adoro essa frase, acho que você pode usar, serve para qualquer tema de dissertação. E na proposta de intervenção, a gente vai ter que pensar em quem? Sei lá, eu gosto tanto de ONG, organizações não governamentais, e eu gosto muito de ONG de veterinário, psicólogo, gosto, acho bom também. Acho que eles poderiam ter um certo investimento, né, aí, para a gente resolver essas questões de transformar as pessoas em mais compreensivas nas relações, né, respeitando os instintos dos bichinhos, e respeitando os próprios seres humanos, né? Ajudando mais os seres humanos, para que a gente encontre esse equilíbrio. E que tal a escola? Aí gosta, né? Porque a gente faz um detalhamento, família e escola. Que tal se na escola a gente pudesse ter os nossos bichinhos e entendêssemos como eles convivem com aquelas pessoas todas. No liceu nós tínhamos, né, os cachorrinhos que apareciam lá, os gatinhos que apareciam lá, e a gente convivia com eles, lidava com eles. Ficavam mimados, e talvez fosse uma maneira da gente compreender os bichinhos. Talvez a escola também pudesse fazer excursões para fazendas, onde tem bichinhos livres, para parques, onde tem bichinhos livres. Não quero saber de excursão para zoológico, não, tá? Tenho horror ao zoológico. Não ao zoológico. Não quero ver nenhum bicho preso. Quero que esteja solto. Que você vá à natureza ver os bichinhos. E que você possa ir numa fazenda ver os bichinhos soltos. Acho melhor. Respondi tudo para vocês de mão beijada. Vocês também, hein? Mas é porque eu gosto muito de vocês. Um grande beijo, muita saudade. Até a próxima aula.